Olá, meu irmão, que a graça e a paz do meu Senhor Jesus Cristo seja contigo e com todos nesta manhã de domingo, dia 17 de julho de 2022. Amém? Glória a Deus. Vamos hoje falar um pouquinho da história do povo de Abraão, ou seja, os herdeiros da promessa. Meu irmão, não importa o local ou o mundo que você está inserido, a categoria, não importa a igreja que você está inserido. Está me entendendo? Porque o nosso alvo, o nosso objetivo é Jesus Cristo, o Salvador do ser humano. Entenda você, seja ele quem for e aonde estiver. O seu Salvador tem que ser Jesus Cristo e nada mais. Está me entendendo? Amém? Vamos começar uma meditação hoje no capítulo 2 do livro do Êxodo, verso 24. Então, somente o verso 24 eu quero ler para você entender o contexto em que eu vou estar ministrando aqui para você. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Nivaldo Estrada e tenho uma imensa alegria em ministrar na sua vida, em falar com você acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus, acerca das promessas, acerca daquilo que Deus fez, faz e pode fazer por você, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos orar um pouquinho? Você ora comigo para a gente começar essa meditação no verso 24 do capítulo 2 do livro do Êxodo? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça e ora comigo, meu irmão. Soberano Deus, na tua presença, no nome de Jesus Cristo, eu me apresento nesse instante, ó Deus, e eu apresento a ti, Senhor, toda pessoa. Qualquer que seja a pessoa que nesse instante está nos assistindo, Deus, em o nome glorioso de Jesus Cristo, eu apresento ela a ti. Porque eu sei, ó Deus, que a falta de entendimento, a falta de discernimento, ó Deus, aquilo que a carne faz com os nossos olhos, a vida material, ela nos fecha os olhos para o mundo espiritual e mantém-nos atentos para a vida material. Incrível, Senhor meu Deus, pela tua misericórdia, permita que o teu povo, toda pessoa, Deus, que se dedica, que se esforça a estar diante de ti para viver uma vida contigo, Senhor, abra os olhos dela para o mundo espiritual. Deus, nenhuma pessoa consegue ser crente, convicta em ti, se ela não tiver os olhos abertos para o mundo espiritual. Com os olhos abertos, ó Deus, para o mundo espiritual, os olhos fechados para o mundo da carne, porque, ó Deus, acontece exatamente o contrário. As pessoas têm a visão fechada para o mundo espiritual, para o contexto que o Senhor nos chama e nos deseja salvar, aonde exatamente o Senhor consegue ministrar as nossas vidas. Nós entendemos pelas tuas palavras, pelas tuas promessas, que o Senhor não consegue ministrar no nosso coração estando nós no mundo da matéria. Senhor Jesus, abra-nos os olhos para o mundo espiritual, aonde o Senhor está. De onde o Senhor pode ministrar em nossos corações. Deus, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa, Deus, que neste momento parou para orar comigo, para ouvir, ó Deus, a tua palavra. Deus, ministra no coração dela. Deus, perdoa o pecado, perdoa toda sorte de pecado e liberta de toda sorte de enfermidade. Fecha os olhos dela, ó Deus, neste momento para o mundo da carne e abra os olhos para o mundo espiritual, aonde o Senhor pode ministrar a nossa vida, ministrar o meu coração. Glorioso Deus, em o nome santíssimo de Jesus Cristo, faz-nos companhia
neste vídeo, Deus, e em todos. Abra-nos o entendimento e usa-nos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, para levar a tua palavra na forma de que o ser humano possa entender e absolver, ó Deus, como uma esponja seca, receber a tua mensagem e que esta mensagem seja como uma semente depositada em uma terra fértil, que ela receba, ó Deus, a tua bênção, Deus, e germine ali nesta terra, neste coração onde foi plantado, e cresça e dê frutos. Em o nome de Jesus Cristo eu abençoo cada pessoa que comigo está. Eu abençoo em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém? Glorioso Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. É um prazer, é uma honra estar contigo. Deixa eu levar você para o verso 24, do capítulo 2 do livro do Êxodo. O verso 24, eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? Ó, a minha Bíblia de sempre. A King James, a tradução que eu mais gosto. Eu tenho várias outras traduções, tá? Mas eu tenho essa como Bíblia de estudo. No meu carro eu tenho uma do João Ferreira e tenho várias outras do RR. Tem um monte de Bíblia aí. Mas eu aprecio essa por conta da tradução. Não sei porquê, mas eu elegi essa para o meu dia a dia. Amém? O verso 24 diz as seguintes palavras: ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Ponto. Se as palavras escritas nos diz que Deus se lembrou das promessas que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, os herdeiros legal, meu irmão, minha irmã, a Bíblia está nos dizendo que Deus havia se esquecido do seu povo. Triste informação, né? Mas você sabe por que Deus se esqueceu? É esse o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Porque o povo, os descendentes diretos de Abraão, pela pessoa de Isaque e Jacó, com os anos que foram se passando, meu irmão, o povo, ou seja, os herdeiros legítimos, na pessoa de José, que foi o último daquele período em que Deus, pela sua misericórdia, conservou todos eles vivos ali na terra do Egito, como todas as pessoas esqueceram, não tinham, ou seja, esqueceram não, elas não tinham, porque as gerações foram se passando, e essa geração que agora está aqui, elas não tinham conhecimento da comunhão, da vida de comunhão, de aliança com Deus, dos seus antepassados. Por exemplo, se eu te perguntar, você sabe onde está sepultado o seu tataravô? O bisavô ou tataravô do seu avô? Você sabe quem foi ele? Você tem uma foto dele? Você conhece alguma história dele? Não. Nem eu, meu irmão. Nem eu. Nem eu. Eu vou contar uma história triste para você. Abre aspas. Para você entender como funcionam as coisas. Os meus pais, felizmente, já são falecidos. E o meu pai sempre foi um homem crente, com os olhos voltados para Deus. A minha mãe um pouco rebelde, mas também acreditava, e ambos faleceram na paz. Amém? É triste lembrar do passado. Eu, às vezes, é triste. Os meus filhos, os meus netos, os meus filhos ainda sabem alguma coisa dos meus pais, porém os meus netos não sabem nada. Nada. Eles não sabem que o meu pai era um homem completamente cristão, com os olhos voltados a Deus. Eles não sabem, os meus netos. Você já parou para pensar os meus bisnetos?
Se eu perguntar para os meus netos aonde estão o túmulo dos meus pais, que ambos estão numa caixa só, eles não saberão. Os filhos dos meus netos e os netos dos meus netos jamais saberão. Então, meu irmão, fecha aspas. Você entende por que o verso 24 diz que Deus ouviu o lamento do povo e lembrou-se da aliança? O lamento daquele povo, o gemido era tão grande, que Deus, ao ouvir aquilo, se lembrou: esse povo é o descendente dos meus herdeiros, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. É os meus herdeiros. Imagino que Deus ficou alegre. Vou fazer alguma coisa para ajudar esse povo. Deus se lembrou da aliança que tinha os antepassados daquele povo. E Deus, então, escolheu Moisés. Aí no capítulo 3 em diante você vai ver o nascimento de Moisés. Capítulo 2, né? O 3 já conta a história de Moisés adulto. Moisés era um filho herdeiro da promessa e por Deus foi preservado. Preservado de quê, pastor? Naquele período, o rei, que já não tinha nenhum conhecimento do povo de Deus, além de escravizá-los todos, mandou matar os meninos, os de sexo masculino. Mata tudo, porque os hebreus cresciam numerosamente. Deus os abençoava. Está entendendo, meu irmão? E Deus cuidou de Moisés. Mas Moisés tinha recebido uma criação egípcia, uma educação egípcia. Tinha recebido as promessas. Ele estava inserido no contexto do mundo egípcio. Lembra que eu falei no princípio que não importa o contexto que você está inserido, se você é herdeiro da promessa, se você faz parte da família de Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã. Se você vai buscar a Deus, ele vai voltar-se para você. E Deus então tirou Moisés dali e levou para uma terra distante e moldou Moisés. Deus arrancou do coração de Moisés toda aquela educação egípcia de um povo que não fazia parte do contexto da história de Deus, que não era herdeiro, que Deus não tinha conhecimento. Pelo contrário, Deus arrancou do coração de Moisés tudo que tinha daquele povo. Transformou Moisés num hebreu legítimo, num herdeiro legal. Agora Deus faz deste herdeiro, deste Moisés, lavado e remido, moldado, transformado, com os olhos espirituais abertos. Moisés teve os olhos abertos, meu irmão, para o mundo espiritual, para aquilo que Deus tinha para ele. Está me entendendo? E Deus, então, na pessoa de Moisés, leva Moisés para o Egito de volta para resgatar a descendência dos herdeiros. Porém, esses herdeiros, essa descendência, não tinha nenhum conhecimento de Deus. Entre aspas, eles eram herdeiros. Eles sabiam de quem eram filhos e sabiam quem era o seu antepassado. Mas eles de Deus não conheciam nada, porque eles estavam escravizados, com a mente fechada, educação egípcia, igualzinha de Moisés. Agora Moisés vai lá, tira esse povo e vem para o deserto. Aí muitos pregadores falam, o povo sofreu demais no deserto. Sofreu. Sabe por que sofreu? Porque por Deus eles foram tirados de lá para receber, para alcançar a promessa. Mas eles, com o coração endurecido,
eles, se você ler essa sequência de livros aqui, do Êxodo para frente, você vai ver a história do povo de Moisés, e eles com o coração endurecido não conseguiram ter os olhos espiritual abertos. Eles eram herdeiros da promessa, mas por ter um coração endurecido, meu irmão, minha irmã, eles não conseguiram alcançar a promessa. E ao desenrolar daqueles 40 anos, esse povo foi sofrendo demais. Mas eles sofriam não por conta, porque estavam no deserto. Eles sofriam pela estupidez deles. Eles sofriam não porque Deus não os abençoou, não os ajudava. Não, pelo contrário, Deus sustentou eles vivos. Deus ajudou tanto eles que, por fim, se cansou e retirou deles de vez a promessa, entregando a uma meia dúzia, assim, por se dizer, né? Porque a gente sabe que quem alcançou a promessa foram poucos. O assessor de Moisés ali, o assistente de Moisés, né? Josué e Caleb, vocês lembram dessa história? Esse povo, esses homens tiveram o coração transformado, assim como o de Moisés, e eles alcançaram a promessa e viveram e deram sequência no propósito de Deus. Você está entendendo o que Deus faz? Você está entendendo o que acontece com quem tem os olhos abertos para o mundo espiritual? Porque nós, no contexto que estamos inseridos, nós temos dois... Assim melhor, né? Assim não fica legal. Assim. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é difícil abrir os olhos das pessoas. Eu posso imaginar quanto Deus sofreu, tendo que sustentar, alimentar e abençoar todo aquele povo. Um povo rebelde, de coração duro, os olhos voltados para carnes. Eles não sabiam falar nada senão murmurar e pedir aquilo que estava na carne, que estavam presos na carne. Meu irmão, você é um herdeiro da promessa, assim como eu e muitos. E se você não é, se você não faz parte da família de Moisés, se você não faz parte da família de Abraão, se você não está inserido na família de Abraão, eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Através da Bíblia, você tem liberdade legal para encontrar-se com Deus. Através de um profeta, através de um pastor, através de um servo que está ministrando a sua vida, você pode ser legalmente inserido e tornar-se herdeiro da promessa. Você não precisa ficar no deserto a vida inteira até morrer e depois ir para o inferno. Porque deserto você está. Embora não te falte o que comer nem o que beber, mas você não é herdeiro da promessa. E a Bíblia te faz herdeiro. A Bíblia é o testamento da nova aliança. A Bíblia é a nova aliança. A Bíblia, na pessoa de Jesus Cristo, ela legalmente nos torna herdeiro. Ela nos tira do contexto da vida do Egito. Ela nos tira dessa educação ferrenha e sem Deus. Ela nos leva para o deserto e nos faz herdeiro. E como herdeiro de Deus, da promessa, como direito legal, você tem a oportunidade de viver na presença de Deus, tendo assim os teus olhos abertos para o mundo espiritual. Como eu disse, agora o contexto de vida que nós estamos inserido, meu irmão, você tem liberdade para olhar para o mundo material, para a carne, ou olhar para o mundo espiritual. Veja bem, no mundo da carne, você precisa do arroz, do feijão, do meio de locomoção. Eu, por exemplo, tenho um carro. Aliás, tem mais que um. Deus tem me abençoado grandemente. Mas isso não vem ao caso. Você entende? Assim como eu preciso do carro, meu irmão, para auxiliar a vida física, material, eu preciso do vaso sanitário. Eu preciso do arroz, do feijão, da carne.
por causa da proteína. Mas se lembra, essas coisas fazem parte da vida material. E elas não vão a lugar nenhum, ou seja, vão, né? Vão pro ralo. Porque elas vão voltar para a terra de onde vieram e vão ser dissolvidas. Elas vão ser dissolvidas. Abre aspas, deixa eu te contar mais uma história. Eu já falei para você, eu sou um mestre de obra, eu vivo na construção civil, com conhecimento em engenharia civil, arquitetura. Meu irmão, existem uma infinidade de material ou materiais que fazem parte do contexto legal inicial da história de uma construção, de uma edificação. Porém, a maioria deste material ele tem que ser dissolvido porque eles fazem parte, mas da parte externa da edificação. Entende? Como o prego, a tábua, o caibro, essas coisas, o madeirite, ou seja, tem 1 milhão de material que fazem parte. Sem eles, a construção não existe. Mas eles não fazem parte legal da construção. Porque quando uma edificação, um projeto fica pronta, todo aquele material que foi usado no contexto, ele é dissolvido, ele é eliminado. Os seus valores que ficam inseridos no contexto matemático do valor em si de uma construção, ele não é visto, porque ele não fez parte da obra. Ou fez? Fez, mas não conta mais. Você sem Jesus Cristo é exatamente isso, meu irmão. Você sem uma Bíblia Sagrada, você sem Deus é exatamente isso. Você fez parte de um contexto que existe desde o princípio, vai permanecer para sempre. Mas você vai ser dissolvido. Sem Deus você não é nada, você é um resíduo. Ninguém vai se lembrar de você. Tá me entendendo? Fecha aspas. Na história de Jesus Cristo, na vida, na sua vida, ou seja, naquilo que Deus colocou diante de ti, você é um elemento que faz parte de uma arquitetura, de um Deus criador. Que material você é, meu irmão? Fala para mim. Que material você é? Em que parte da obra você está sendo utilizado, aproveitado? Em que parte dessa edificação você faz parte? Você é aquela massa que a régua corta e vai para o lixo? Ou você é aquela massa que fica pregada na parede e é reformada, é polida, é pintada ano após ano e lá está sempre brilhando? Você é o vergalhão que faz parte da estrutura, do projeto do arquiteto? Ou você é a tábua que foi usada como prancha? Que parte você faz dessa edificação? Eu vou te dar um conselho, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Hoje, Deus tem misericórdia. Como é difícil fazer o povo entender quem é Deus. Porque todo mundo quer viver na presença de Deus, mas abraçado com a vida material, com as coisas do mundo. É possível? É possível. Mas primeiro Deus. O seu eu tem que ser Deus. O seu eu tem que estar na mão de Deus. A sua mente tem que estar segundo a vontade de Deus. O seu coração tem que pulsar pelo Espírito Santo. O teu pensar, o teu falar, o teu agir tem que ser segundo a graça de Deus. Você não pode viver com Deus sem o mundo material porque você precisa. Eu já disse para você. Você precisa do arroz, do feijão, você precisa. Mas essas coisas são aqueles materiais que vão ser dissolvidos, porque eles só servem
para apresentar para o mundo quem você é. Misericórdia. Acorda, Brasil, acorda, irmão, irmã, acorda, pessoas, homens, acorda todo mundo. Deus não tem limite de inscritos. Deus é o Criador, é o Salvador. Esse Deus que eu estou falando para você em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Ele quer contar com você. Ele quer te abençoar, assim como abençoou aquele povo no deserto. Embora eram abençoados, comiam, se fartavam das bênçãos de Deus como você. Mas não faz parte da edificação de Deus. Você é um material externo. Se você não se voltar para Deus e não ter o seu nome escrito, se você não se tornar um herdeiro legal, nunca na vida você vai ver Deus. Se você não tiver os olhos abertos para o mundo espiritual. Você está esperando Deus se lembrar de você? Se você não conhece Deus, ou se você esqueceu Deus? Com você, Deus é Deus, e sem você, Deus é Deus. Amém? Tenha os seus olhos voltados para Deus em nome de Jesus Cristo. Ora mais um pouquinho comigo, meu irmão, em nome de Jesus, só para nós finalizar esta mensagem, amém? Glorioso Deus, em nome de Jesus, obrigado pelas palavras aqui expostas. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tem dado. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos do teu povo, abençoa cada pessoa que conosco está. Em nome de Jesus, o meu Senhor, Deus, faz-nos companhia e nos dê um dia de paz, porque agora o dia recém começa, Senhor. Mas ele será longo para frente. E quantas pessoas podem ouvir e ver-nos aqui e pode, através destas palavras, Deus, voltar os olhos para ti e alcançar a promessa e o direito legal de herança na tua presença. E conosco estará um dia. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Te adoramos agradecido. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia.